E Marcelo, falando dessa prosperidade, você está muito bem, lançamento, crescendo. Quando que você resolveu pensar, agora eu vou pra política? Ah, cara, isso Puta, é um... porque É assim, paixão. Não, cara, não é que é paixão. Isso é igual um cara que gosta de mulher feia, sabe? Assim, A doença. é, Qual cara gosta de mulher feia? é aquele cara assim que ele cara sabe tá que vai bem, se lascar, mas lançamento. ele vai. Ele vai, né, cara? É, não, assim, por isso que tem que ter a prosperidade. Que se a mulher, ela for feia, aí vai falar que eu sou machista, taxista, não sei o quê. Você investe, eu também fui despiorado, assim, você prospera e depois muda os trenzinhos no rosto, assim, minha orelha era pra frente, depois pra trás, os dentão aí e tal. Mas é uma parada de chamado. Sabe quando você sente no seu coração? Então, assim, eu não vou culpar Deus que eu tô entrando por causa dele, não. Mas eu senti uma parada muito forte de servir o povo. Inclusive, eu lancei um desafio antes de começar, que você viu que eu tava dando entrevista. Porque isso com o pros SBT. negócios são péssimos. Você é louco, mano. Só de perseguição que eu já tomei, acabou com tudo. Eu que não choro na internet. Ou seja, Se eu chorasse- não é um bom negócio pra você. E, inclusive, nós temos dados suficientes que grandes empreendedores, quando foram pra política, quebraram seus negócios. É. Quebraram. Aí as pessoas entram por política por causa dos amigos, vai, e não sai nunca por causa de inimigo. Mas a minha parada com política, eu não quero viver de política. Inclusive, antes de entrar aqui no seu podcast, tava rolando aqui uma entrevista pro SBT, né? O SBT perguntando, e aí, você vai vir ou não vai? E aí o partido anunciou, saiu em vários veículos, né? eu vi. Só que eu decidi o seguinte, promover um desafio pra população. Não é pra político, não, é pra população. Eu dei até dia 15 de maio. Acabei de falar, antes de você entrar aqui na sala. Eu tava aqui, você me emprestou espaço pra fazer a entrevista. Se até dia 15 de maio não aparecer alguém com perfil adequado pra governar a majestosa São Paulo, automaticamente eu sou pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Só que eu tô torcendo pra aparecer alguém. E esse desafio tá lançado, pode... Meninadinha do corte aí, corta aí pro Padinho e já solta as máquinas aí pra nós. Se aparecer alguém, eu sou de recrutamento e seleção. Trabalhei 4 anos na RH da Brasil Telecom e uma das coisas que pra mim, Cariani, que qualquer pessoa que quer explodir na vida, uma das 5 qualidades que ela tem que ter, vou falar só 2, comunicação e recrutamento e seleção. Se essa pessoa, vou dar 3 pra você não achar ruim. Treinamento, você precisa se treinar e treinar os outros. Mas recrutamento e seleção é tudo. Os candidatos de hoje não têm o perfil. Acabei de pausar aqui. Eu arrepio, maluco, olhando pra essa cidade, a riqueza que tem aqui e não ter candidatos à altura da cidade. Então, tipo assim, já tá lançado o desafio. Como você é muito visto, mande pros seus parentes e pra todo mundo que mora em São Paulo. Seguinte, se aparecer uma pessoa com perfil, eu me rendo e não saio. Mas já tá tudo acertado. Comprei apartamento aqui em São Paulo, tô firme aqui, já sei até a escola que eu vou. Tô pegando meus detalhes tudinho. Se até dia 15/5 não aparecer uma pessoa, me considere a opção viável. E o porque... que é pra você uma pessoa que teria um perfil de administrar uma cidade como São Paulo? Vamos lá. Se não mudar a mentalidade do povo, essa pessoa não tem um perfil. Se não for alguém que é pau na máquina para abrir empresa e fazer com que as empresas que são abertas tenham sustentabilidade, também não vai adiantar nada. Metade das companhias no Brasil, hoje tem 21 milhões de companhias no Brasil. 50% das empresas estão aqui em São Paulo. Aqui é o berço, né? Aqui é o lugar. Se for comparar o PIB de São Paulo com vários países, pode juntar vários países que a cidade de São Paulo sozinha ganha. Então, assim, se o cara não tiver perfil de construção de riqueza, se ele não tiver presente de comando, se ele não for um cara tolerante, ponderado para conversar com as pessoas, se ele não entender desse rolê, se ele for extremista, já não serve. De qualquer lado. Ah, o lado bem e o lado mal. Esse negócio não funciona. Precisa de alguém elegante, com nobreza, que aguenta pancada, porque aqui não é brincadeira. Aqui o rolê é assim, só da galera ver que eu tô nisso, eu já tenho gente me chamando, caramba, então eu tenho que conversar com esse tipo de gente, porque eu sou candidato. Então, assim, tem um rolê um pouquinho diferente do que a população pensa, imagina. Então, o que eu quero para São Paulo? Eu quero simplesmente desenvolver isso vai acontecer dia 15. Se dia 15 não aparecer, eu vou soltar um plano que é fora da política, que é um plano chamado SP50. Eu mesmo estou desenhando. O que é SP50? Eu tenho negócio com o povo chinês. Eu trago, né, alguns produtos de lá e vendo aqui no Brasil, tem contratos. E aí o que acontece? A China decretou que até 2040 vai ser a nação mais poderosa do mundo. Eles erraram a data, cara. Eles fizeram com corpo, alma e espírito. Em 2030 eles vão passar os Estados Unidos. Tá quase. A relação do PIB nominal pela crescente da China, eles vão concluir o plano.
Você pega os Estados Unidos, já teve esse plano. Você pega a Tel Aviv, você pega grandes nações e grandes metrópoles que fizeram um projeto que transcendesse a política, esse negócio vingou. Coreia do Sul. Eu vou falar as loucuras que vocês vão curtir. O maior prédio do mundo foi feito no deserto, né? Nós vamos construir o maior prédio do mundo aqui. Só que ele não vai ter 800 metros, vai ter 1 quilômetro. Cara, é o seguinte. Eu posso pegar a caneta, juntar com os vereadores, assinar, liberar a área e falar, vamos aqui. Se não tiver o poder público, nem com dinheiro de um consórcio, para fazer um prédio de 1 quilômetro de altura, o maior do mundo é o Burj Khalifa. Inclusive, já fiquei hospedado lá. É assustador. 156 andares, aquele trem absurdo. Salvo engano, é 156. Fiquei no hotel lá dentro, que tem um Armani. 55 mil reais a diária. 55 pau a diária. É, do quartão brabo, né? Daqui quartão. Mas você ficou nesse quarto? Fiquei nesse. Só pra fazer agora, já que a gente gosta de corte, vou fazer um corte aqui. O que tem num quarto de 55 mil metros quadrados, 55 mil reais por dia de reserva, cara? Cara, eu vou te falar o que tem. A melhor vista que eu já vi até hoje. É o quarto que todas as direções é tudo vazado e você vê aquela coisa assombrosa. É 360 a visão dela? 180, né? É aqui, Nossa. o quarto 180 graus, assim. É assustador. E tem um fato curioso. Os caras vão pirar aí, Marcos. Nós não dormimos. A gente foi fazer network, não sei o que, entrava nesse quarto e saía e nem dormimos no quarto. Caramba. Nem usou o quarto. Usei, eu entrei, sentamos, demos risada, fizemos vídeo e tal, mas o rolê tava tão forte ali. Eu fui por causa de minério, de um negócio de minério com grafeno. Acabei conhecendo ministro lá de turismo e fui me envolvendo com tanta gente ali que não deu tempo de dormir, porque a cidade não para, cara. A cidade não para. Só que é o seguinte, eles construíram um prédio. Para construir a base daquele prédio, precisa de 10 bases de prédio, do que a gente conhece como prédio, né? E esses caras fizeram isso. E o ROI disso é o quê? O turismo. Os caras perceberam que o petróleo ia parar de dar ROI. Construíram a maior companhia aérea do mundo hoje, né? Com os maiores. É, a maior companhia com quantidade de Airbus A380. Isso não existe. E a melhor, né? É a melhor que eu já voei também. Então os caras falaram, nós vamos para o futuro. Você vê a Arábia Saudita, tá construindo a cidade linear de 170 quilômetros. Aquela de vidro, já viu? Começou o projeto. O que esses caras estão fazendo? Eles são os reis do petróleo, só que eles foram pro futuro. Tem um futuro chamado futuro do futuro. O cara que é visionário só vê o futuro. O cara que consegue ver o futuro do futuro, ele já vive na cabeça dele nesse futuro. Só que um monte de gente que é fracassada nem no futuro consegue ver, nem ver. Ele fica só no passado. Então você imagina a distância de um cara quando tá ouvindo o que eu tô falando. Sim, nós vamos construir o maior prédio do mundo aqui, só que é 1 quilômetro de altura. Como que faz isso? Com 10 bi pra fazer um negócio desse. Aonde que tem dinheiro? Coisa mais boba do mundo. Esse dinheiro tá em todas as 200 famílias mais poderosas aqui que precisa de alguém pra falar, vamos fazer? Poder público na frente, com liberação, que é a coisa mais assustadora no Brasil. O povo não libera as coisas. A gente tem que liberar o espaço aéreo, porque um prédio desse é a altura Claro. que é o corredor de helicóptero. Exato. Então, você vai pegar um negócio desse, tá 3.300 pés. O corredor de helicóptero em alguns lugares aqui em São Paulo é 3.000 pés, 3.200. Então, igual lá tem um pisca-pisca lá naquela torre que todo mundo de longe fica assistindo e vislumbrado. Você passa de avião, você fala, o que é aquilo ali? É assustador aquilo lá. A gente vai construir casa para esse povo, a gente vai pôr dentro na boca desse povo. Aí você fala, vai fazer o quê? O que a gente tem que fazer é como cidadão. Só que é o seguinte, nós precisamos de desenhar um projeto para São Paulo, onde São Paulo vai ser o centro do hemisfério sul. E não é hoje, cara. Nós precisamos de acelerar isso aqui. A mentalidade do nosso povo é, vem um herói. Não, quem é o herói é o povo. Se o povo não entender que eles são os protagonistas, não tem um Messias para salvar nós, não. Já está provado que um político não vai resolver isso. E eu sei, carinha, nossa amizade, eu vou te falar algo. Eu ajudo mais as pessoas fora da política do que dentro. Só que dentro da política eu vou ter mais acesso para falar assim, vem mais gente para dentro da política. Então minha intenção não é ir lá dar um show, salvar a pátria de ninguém, não. É ir lá e levar seriedade pro rolê. Levar essa veia, porque eu acredito que o empreendedorismo liberta. Se algum de vocês estiver curtindo aí o que tá falando, escreve assim no comentário, ó, empreendedorismo liberta. Vou te falar por quê. Vamos fazer um exercício. Fecha todas as empresas do Brasil. Nós somos 100 milhões de trabalhadores de CLT. É autônomo e tudo. 100 milhões. Nós somos 21 milhões de empresas. Deve dar aí uns 36 milhões de empreendedores. Se pegar 100 mais 36, dá 136, certo? Fecha todas as empresas. O que sobra? Quem é o governo sem as empresas? Não, acaba a arrecadação. Acaba o país. Nada. Então acabou, certo? Se o contrário é acabar o país, imagina se a gente ensinar todo mundo a empreender. Aumento de
oferta de trabalho. Se a gente não entender sobre tecnologia agora, irmão, nós vamos ser escravizados. Vai ser a maior escravização da história da humanidade. Nós seremos escravizados por nações que são altamente tecnológicas. A gente não cria nada, velho. É difícil demais. Aqui no Brasil, como a gente não honra quem cria, a gente, pelo contrário, só apedreja, né? Quem quer ajudar. Os Estados Unidos vai lá e banca a vida do cara. Toma aqui um passaporte pra você aqui, toma aqui um visto pra você, toma um green card. As nações aprenderam esse jogo. Você vai pegar a China nesse projeto 2040. Eu tenho dois amigos meus que são casais de pós-doutorados na área farmacêutica que foi comprado a peso de ouro por uma empresa de pesquisa nos Estados Unidos para poder desenvolver pesquisa lá. Nós não podemos deixar isso. Aí sabe o que eles estão fazendo lá? Desenvolvendo medicamento e vacina para a indústria farmacêutica americana. Já era. A China comprou o passe de todo mundo de inteligência artificial. Eles perceberam que o futuro do futuro era lá. Só que isso vocês estão fazendo tem 10 anos. Nós estamos achando que isso vai bombar, os caras já estão dominando todo mundo. É assustador o progresso chinês. Eu te dar um número para você entender por que a gente tem que ter gente com essa cabeça e gente que tem esses acessos. A China, em 2 anos, isso é a coisa mais assustadora que eu peguei da China. Em 2 anos gastou mais concreto do que os Estados Unidos em 100 anos, cara. Os caras apostaram tudo na infraestrutura. Os caras estão investindo. É um canteiro de obra é imparável, né, cara? Cada Quando eu 2 fui dias pra uma lá. versão monstruosa. Não, e é 24 horas, não para a construção, você viu? A construção vai trocando de turno, qualquer construção não para, é 24 horas. Pra quem não conhece Las Vegas, não conhece Dubai e não conhece Xangai, vamos pegar Xangai. A gente andou pra caramba na China ali, fechou contratos bem legais mesmo. Las Vegas é uma rua, Dubai é uma quadra e Xangai é uma cidade. No mesmo perfil dessas que eu tô te falando. Só que Las Vegas é uma rua. Strip. Dubai é uma quadra. No máximo 4. Mas pra você entender a dimensão, é uma quadra. Região Xangai da é uma Palmas ali, cidade, maluco. Assim, inteira, né? monstruosa. Só que não é só Xangai, é mais 10 Não, desse jeito. Pequim. Você tá doido, lá é assustador. Então, assim, esses caras têm um plano que transcende a política. Nós vamos de gente assim. De gente que fala, mas é uma loucura, ninguém nunca construiu. Mas até o Burj Khalifa também ninguém tinha construído. Ninguém tinha construído. Aí você fala, mas pra que fazer isso? Não é pra gastar nem R$1 de dinheiro público. Pelo contrário, você imagina quantos empregos isso vai gerar. Você imagina quantos voos mundiais vão vir pra cá pra ver a maior torre do mundo na cidade de São Paulo. São Paulo cabe isso, sabe por quê? Aqui do lado tem um hotel que os caras fizeram... Quantos andares pra baixo? 10 andares? Foi. 10 andares pra baixo. Cara, é surreal. E sabe o que é interessante? Eles tinham uma capela que eles queriam preservar. Eles fizeram 10 andares pra baixo, tinha uma capela e eles deixaram assim. Ó. Ficava só a pontinha da capela assim. E ela tá lá até hoje. Então, se algum lugar cabe no Brasil, é São Paulo. Cara, você tem uma noção, o Edi fez aquela... E vendeu tudo, tá? O Edi, vendeu tudo. o Edi fez... nada. Investiu R$500 milhão pra fazer aquele templo de Salomão. É uma coisa que todo mundo tinha que ver só pra ver a grandiosidade do rolê. É gigantesco. Ou seja, não tem outro lugar no mundo que tem esse rolê. Ninguém fez um investimento desse. O Templo de Salomão lá brabo, é gigantesco. Brabo. É gigantesco. Então, assim, a gente precisa atrair atenção. Nosso storytelling é de quê? Carnaval, futebol e sexo. A galera não vem pra cá porque a gente tem 8.000 quilômetros de praia. Os caras têm medo da violência. A gente precisa de fazer o quê? Investir em infraestrutura e educação. Essas duas coisas diminuem a violência. O desemprego aumenta a violência. E nós estamos numa virada tecnológica, cara. O Brasil ainda tem resistido muito bem, mas não vai suportar, porque a agenda global até 2030 vai resetar as bases que a gente entende como economia. E tá nítido, não tá sendo escondido, não é velado, é nítido. Os caras vão mudar a base do petróleo. Então toda a indústria automotiva já falou que até 2030 os caras vão migrar os carros de petróleo, já tá fazendo, para carro a bateria. O que vai acontecer? Nações como a nossa, que é independente em petróleo, Venezuela, Guiana, Brasil, a galera lá da Ásia já aprendeu que o rolê é trazer atenção, é storytelling, então eles não vão confiar mais no petróleo. O que esses caras estão fazendo? Eles estão mudando a base. Quem tem uma reserva de petróleo vai se lascar, porque não vai ser a moeda mais mundial. A gente fala de uma economia globalizada, conectada. E se a gente não levantar pessoas que entendem disso, nós seremos escravizados. Vou te dar um exemplo. Você vai nos Estados Unidos, tem frentista lá? Não. Aqui no Brasil ainda tem, não sei como. Lá na minha cidade, desde a década de 90, lá em Goiânia, onde eu nasci, não tem cobrador de ônibus. Aí, o que eu quero com isso? Eu sou da época do cobrador de ônibus. Então, cara, só que desde a década de 90, eu lembro, o governador foi na Itália, aprendeu lá a usar um tal de City Pass, que é o nome lá na minha cidade,
é magnético. Aí o povo, o que vai fazer? Nós precisamos de alocar essas pessoas, nós precisamos de treinar essas pessoas, qualificar elas com tecnologia. Olha pra você ver que loucura. Trocou isso todos os ônibus. Mas quem são as pessoas que vão cuidar disso? Ali é a oportunidade. Ah, vai trocar? Então, peraí, eu quero pegar uma assistência técnica disso. Ao invés do cara ser cobrador, ele pode cuidar da assistência. Quem que vai dar assistência técnica? Eu tenho oficina no ramo automotivo aí. Quem que tá cuidando dos carros elétricos? Você tem que ver a vergonha que tá no Brasil, cara. Não tem ninguém cuidando. Tem carro que trava e fica 3, 6 meses parado. Ninguém sabe mexer. Ou seja, os caras estão reclamando que vai mudar, mas ninguém quer estudar para pegar o negócio. Ou seja, os caras não entendem isso. O que nós temos que ter sensibilidade com o nosso povo para encerrar essa parte? Nós vamos de qualificar nosso povo para o futuro. 300 profissões vão deixar de existir nos próximos 10 anos. O povo não está entendendo isso até agora. Vai operar os outros com máquina. Já tem avião decolando e pousando sozinho. Sozinho. Só deixa o cara lá só assim. Vamos lá. Os caras vão chegar no futuro, o futuro do futuro. Olha os noticiários. Os médicos robóticos têm 100% de precisão. Os médicos que são altamente empenhados têm 98%. Você já quer tem operar cirurgia com quem? robótica. Não, isso faz tempo. O Tesla... A inteligência artificial, ela vai poder captar... Isso é verdade, tá? Eu já vi, falei com muitos amigos meus, médicos. A tendência para o futuro é que a inteligência artificial capte centenas de milhares de casos clínicos, ou seja, de pessoas, consultas, tudo, e aí você vai conversar, ela vai buscar no banco de dados e ela já vai poder dizer qual medicamento que você tem que utilizar, tudo tal. Cara, você imagina a advocacia, o judiciário. A advocacia por inteligência artificial tá fazendo peça melhor do que advogado. Meu amigo, deixa eu te explicar. O futuro do futuro, se as pessoas não entenderem, nós vamos sofrer uma escravatura pior do que qualquer coisa que a gente já ouviu. Vai ter que trabalhar a criatividade. A única coisa que a inteligência artificial ela não consegue, porque ela só trabalha com cópia. Agora você imagina. Reprodução. Agora você imagina. A inteligência artificial, ela não tem emoção. Mas as emoções das pessoas são tão rasas que dá para copiar e fingir essas emoções. Não tem tantas emoções assim. São 26 emoções. Os caras não conseguem ter a nossa emoção porque ela vem da alma, mas ela vai conseguir copiar. Não vai ter esse negócio. Por exemplo, eu estou investindo agora para traduzir todo o meu conteúdo para todas as línguas. Eu sentei e falei, pode pôr o dinheiro que for. Essa mensagem do reino, essa mensagem minha que eu levo de família, de tal. Marketing digital para mim não é o que eu luto por isso. Marketing digital é um meio para chegar naquilo que eu quero. Eu faço centenas de milhões com isso aí, mas eu carrego para levar a mensagem que queima no meu coração. Então, assim, se as pessoas não abrirem os olhos, elas vão ser engolidas. A nossa nação está na fila para ser engolida. Então tem que levantar esse povo com essa mentalidade. Tipo, peraí, como é que eu faço? Cara, tem gente assistindo aqui que o tanto de comentário que ele já escreveu na vida, no seu, no meu, no UOL, sei lá onde, ele poderia ter escrito 10 livros, cara. Eu escrevi 50 livros já. Escrevi não, né? É meu time que escreve. Eles pegam o meu conteúdo e traduz, né? Transcreve, na verdade. Então, assim, as pessoas não entenderam o jogo da tecnologia. Ele poderia estar já, como diz o outro, 1000 anos fazendo milhões, só que os caras ficam escravos da tecnologia. Tem um negócio chamado tecnocracia. As pessoas têm que fugir disso. Não caia na sedução da tecnologia. Use a tecnologia para você e sua família prosperar.